Olá, eu sou o professor Luciano, do componente de língua portuguesa, e hoje nós vamos dar continuidade no assunto sobre frase, oração e período, tá certo? Vamos fazer aqui uma recapitulação, tá? Na última aula nós vimos que para que a gente possa compreender a sintaxe da língua portuguesa, ou seja, o conjunto das relações que as palavras estabelecem entre si, é necessário, antes de tudo, estudarmos a respeito dos enunciados e suas unidades, os quais apresentam as características estruturais próprias. Então, para que a gente entenda essa relação que existe, né, entre as palavras, a relação que cada palavra estabelece uma com a outra, a gente tem que entender esse enunciado, né, todo aquele enunciado ali dentro do texto, que não é algo simples, tá bom? E dentro desse nosso contexto, nós estamos falando aqui hoje sobre frase, oração e período. Então vamos ver. Embora muitas pessoas usem esses termos como sinônimos, como se eles fossem iguais, tivessem o mesmo significado, eles não são, tá certo? Porque, vamos ver, frase, ele tem um enunciado linguístico e ele possui o quê? Um sentido completo, tá? Já a oração, ela vai conter um verbo ou uma locução verbal e ela pode ou não apresentar um sentido completo. E o período já vai ser o enunciado que contém uma ou mais orações de sentido completo, tá certo? Então a frase, ela vai possuir sentido completo, ela é todo aquele enunciado que contém sentido completo. A oração, ela tem o verbo ali dentro, ou uma locução, e ela pode ou não ter sentido completo. E o período não, ele vai conter aquelas orações que contêm o sentido completo, tá certo? Vamos seguir. Nós temos aqui alguns exemplos. Vamos ver exemplos de frase. Socorro, né? Que frio. Nova alta do dólar. O dólar aumentou novamente. Estou estudando bastante e sei que vou fazer uma prova boa. Nós temos aí vários tipos de frase. Nós sabemos que nós temos as frases verbais e as frases nominais. Frases nominais são aquelas que apresentam apenas nomes, sem a presença do verbo. E as verbais, que contêm o verbo junto. Igual já tem marcado ali, aumentou, estou estudando, vou fazer o sei, tá certo? E a oração, nós temos aqui, o dólar aumentou novamente. Nós temos ali uma oração com um verbo, tá? Aumentou. E o período, nós temos o período que pode ser simples e o período que pode ser composto. Vai depender da quantidade de orações ali dentro daquele período. O dólar aumentou novamente. É um período simples porque só temos a presença de um verbo. Estou estudando bastante e sei que vou fazer uma boa prova. Aqui é um período composto. Nós temos a presença de 3 verbos, 2 locuções verbais e um verbo. Estou estudando, sei e vou fazer. Tá certo? Período composto. Vamos seguir? Nós temos aqui um exemplo, né, de um trecho retirado de uma obra Nas Ruas do Brás, né, de Drauzio Varela. Vamos dar uma lida? Embora o Brás fosse um bairro de operários e imigrantes, eram visíveis os contrastes culturais. No Largo da Concórdia havia um teatro grande que acabou destruído, o Colombo. Ali cantara os maiores tenores da época, Tito Schipa e Caruso. Diversas companhias italianas de ópera e balés internacionais se apresentaram em seu palco. Vamos verificar aqui, vejamos os períodos e as orações presentes aqui nesse parágrafo, tá certo? E posteriormente vamos ver a quantidade, se os períodos são simples ou se são compostos. Nós temos aqui o primeiro período, embora o Brás fosse um bairro de operários e imigrantes, eram visíveis os contrastes culturais. Primeiro período. Será que é simples ou composto? Vamos verificar. Nós temos 2 orações, então, período composto, porque nós temos 2 verbos, o fosse e o eram.
tá certo? Vamos ver outro exemplo. Segundo período, no Largo da Concórdia havia um teatro grande que acabou destruído, o Colombo. Vamos ver. Nós temos também duas orações de período composto pela presença de dois verbos, vejam aí, tá certo? Vamos para o próximo. Terceiro período ali cantaram os maiores tenores da época, Tito Schipa e Caruso. Vamos ver aqui. Uma oração de período simples, porque nós temos apenas a presença de um verbo. E quarto período, nós temos aqui, vamos ver, uma oração de período simples, tá certo? Porque temos ali o se apresentaram, né? O apresentaram como um único verbo. Então, nesse parágrafo retirado aí da obra de Drauzio Varela, nós temos, né, 4 períodos dentro daquele parágrafo, tá? Né? 2 são compostos e 2 são períodos simples. 2 períodos compostos, porque temos ali presenças de verbos, vejam lá no exemplo, e 2 períodos simples, que tem a presença ali apenas de um verbo, tá? Vejam aí, tá? Prestem atenção, se você tiver com alguma dúvida, volte nesse vídeo, tá? Veja o anterior, para que você possa esclarecer bem as suas dúvidas. Tá? Com relação aos verbos, procure lá na plataforma aulas sobre verbos para você entender melhor esse assunto, tá? Vamos aqui para algumas atividades. Então, os sinais de pontuação são fatores que constituem a essência discursiva em frases, orações e períodos, e que, tanto na fala quanto na escrita, os mesmos são preponderantes no sentido de revelar a intenção do emissor. Partindo-se desse pressuposto, analise o contexto em que foram empregados de acordo com as seguintes situações. Então, nós vamos verificar aqui os contextos aqui que os sinais de pontuação empregaram nesses 3 exemplos. Sinais de pontuação também é um fator aqui essencial para entender frase, oração e período. Busquem lá na plataforma também, tá? Aulas sobre isso para vocês se aprofundarem, tá? Para vocês entenderem mesmo esse processo, porque faz parte da nossa vida. Na fala é uma coisa natural, mas na escrita a gente tem que saber utilizar, tá bom? Então vamos ler aqui o primeiro exemplo. O presente que ganhei é maravilhoso. Né? E aí, que tipo de frase é essa, né? Vamos ver. Nessa aqui trata-se de uma frase, o quê? Afirmativa, qual revela uma informação. O presente que ganhei é maravilhoso. Frase afirmativa. O presente que ganhei é maravilhoso. E essa outra? Aqui nós temos a presença do ponto de exclamação. Ele vai traduzir o quê? Uma alegria. Já vai ter que mudar a entonação. Tá certo? Quem vai estudar aí um teatro, ele vai saber interpretar essa frase aí muito bem. Admiração por parte do emissor em relação ao fato ocorrido. Então, nesse terceiro exemplo aqui diz o seguinte: um presente maravilhoso eu ganhei. Então, vamos ver aqui. Esse adjetivo maravilhoso, ele é enfático, à medida que se encontra grafado entre vírgulas, pois retoma, ele reforça a ideia contida anteriormente. Então, ele não é qualquer presente que ele ganhou. Ganhou um presente maravilhoso. Então, vocês observem que os sinais de pontuação contribuem para que a gente consiga compreender qual a intenção que o escritor quer dar para o seu texto, tá certo? Por isso que é importante vocês se apropriarem disso aí, tá bom? Ir lá na plataforma pesquisar essa aula, tá certo? Vejam a diferença que cada frase é a mesma frase, porém os sinais de pontuação, ele modificou a entonação aí quem lê, né, tem que entender isso aí, quem lê tem que saber diferenciar, tá bom? E cada uma vai revelar um sentimento diferente, tá? Uma situação ali diferente, de enunciação, de fala, tá bom? Vamos lá para a próxima.
O período seguinte foi pontuado de 5 formas diferentes. Leia-o e selecione a letra que corresponde ao período de pontuação correta. Justifique sua escolha. Então, nós temos aqui também frases iguais, né, só que com pontuações diferentes. Ó. Prezados colegas, deixemos agora a boa conversa de lado. Prezados colegas, deixemos agora a boa conversa de lado. Prezados colegas, deixemos agora a boa conversa de lado. Prezados colegas, deixemos agora a boa conversa de lado. Prezados colegas, deixemos agora a boa conversa de lado. Então, desses enunciados aí, qual foi o que soou ali melhor dentro dessa proposta de sinal, de pontuação, de compreensão textual? Vamos ver. A letra E. Por se tratar de quê? Por se tratar ali de um vocativo, de um chamamento. Prezados colegas, estou chamando, olha, vocês, né, alunos, deixemos agora a boa conversa de lado. Presta atenção, né, se fosse na sala de aula, né? Então, a vírgula tem sempre que vir depois do nome, depois desse vocativo. Se eu disser, Maria, deixe de falar agora. Maria, vírgula, tá certo? Porque é um vocativo, tá? Então, sempre que eu disser, pronunciar, escrever o nome de alguém ou um vocativo que soe ali, que eu esteja me direcionando a alguém, a algum público, né? É a ideia de vocativo, então, vírgula ali e eu sigo a frase adiante, tá certo? Vamos ver aqui se dá tempo de mais um. Nós temos aqui conceitos, né? Se é frase, se é oração ou se é período. Vamos ver? Nossa, que dia belo. Isso aí é o quê? Frase, né? Não tem verbo. Aqui, preciso revelar-lhe um grande segredo. É um período. Participamos da reunião, embora não tivéssemos sido convocados. E aqui também é outro período. Agora, vamos ver se é composto, se não é, aí fica a seu critério, tá? E agora, José? É uma frase. Durante a viagem, visitamos lindos lugares. Uma oração, tá bom? Então, gente, é isso, tá? Revejam essa aula e a outra para que vocês compreendam melhor esse assunto, tá? Entrem na plataforma e até mais.